Então, estou passando a palavra para o pastor Tiago hoje. Vocês que estão aí nos assistindo, aí possam receber essa palavra abençoada. Amém? Então vamos lá. Bom, eu acho que vou ficar no banco. Graça e paz a todos. Amém? Vou trazer uma palavra rápida para vocês, bem breve. Quero trazer uma palavra breve para vocês. Primeiramente, eu dou boa noite a toda a igreja. Obrigado pela oportunidade, pela apóstola Eliana, que me fez o convite. Eu quero mandar um abraço para a nossa igreja, a Igreja Jeová Rafa, a igreja a qual pastorei também, ao bispo Roosevelt, ao nosso corpo, nossos pastores e aos discípulos que estão assistindo a nossa live agora. E é bênção de Deus. E eu acho que praticamente todos estavam aqui. Eu creio que vocês estavam aqui no evento que a gente fez, o Faça Guerra. E no Faça Guerra teve uma mensagem profética que era a figura de duas igrejas. A primeira igreja e a segunda igreja, que representava a mulher do fluxo de sangue e a menina de 12 anos. E eu creio que nós somos a igreja da menina de 12 anos, do qual o próprio Jesus ia até o encontro. E diante dessa palavra, que é algo que o Senhor tem ministrado, eu queria ministrar sobre um profeta que quase ninguém fala na igreja. Ninguém fala de quem é Abacuque. Quem é a figura de Abacuque? Qual é a mensagem do profeta Abacuque? E o Abacuque, ele é uma bomba dos nossos dias. E sabe, queridos, enquanto eu vejo vocês felizes aqui, eu acho muito engraçado, muito legal. Mas tem algo no meu espírito que me deixa muito triste. É a urgência do Senhor nesses dias. Isso me deixa muito triste. Quando eu vejo que tem amigos pastores, bispos, apóstolos e padres e por aí vai, sacerdotes do Senhor que estão sendo omissos com o que está acontecendo. O que eles falam é sempre a situação. Fiquem em casa, coloque sua máscara, fique debaixo do cobertor, só faça orar e deixa que Deus age. Como se, agora eu quero falar algo, e desculpa a expressão, como se Jesus fosse as negas deles. E sabe, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a estudar sobre a história de Abacuque, ela chacoalha o meu espírito. E eu quero ler para você esse texto que ele é muito profético. E deixa eu só dar uma curiosidade para você. Abacuque, quem era Abacuque? Abacuque era um profeta. De todos os profetas, ele foi só existiam 4 profetas que se intitulavam profeta. Era Isaías, o profeta Naum, o Abacuque. E o Abacuque era um deles que se intitulava profeta. E tinha uma característica de Abacuque que ela é minha e é a sua. Sabe qual é a característica, querido? Que é de vocês da Igreja Salem. Eu tenho certeza que vocês têm um perfil do Abacuque. Qual é o perfil do Abacuque? O Abacuque, ele vivia cheio de dúvidas. O Abacuque, Deus falava assim, ó. Vai lá, fala com a apóstola Eliana, faça isso. É tu, Deus? Se for o Senhor, fala de novo. Cheio de dúvidas. Ou então você errou, cometeu um pecado muito grande, você não tem como desabafar porque você tem medo do cajado pastoral, você tem medo de ser corrigido, ou você tem medo de ser exposto por seus irmãos. Assim era Abacuque. Abacuque fala em Abacuque capítulo 1, versículo 1, diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando o Senhor clamarei e não escutarás, até quando gritarei a ti violência e não salvarás, por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação, porque a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contendas e o litígio. Por causa da lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, de maneira que a justiça é pervertida. Aí Deus fala: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. Deus está falando comigo e com você. Admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não crereis quando for contada. E aí eu paro aqui e eu vou te explicar algo. O que está acontecendo nesse ambiente aqui de Abacuque capítulo 1, versículo 6? Abacuque está perguntando para Deus: Deus, por que estão batendo tanto na nação de Israel?
Por que estão batendo tanto na igreja do Senhor nos dias de hoje? Por que está tendo um Covid-19? Por que apareceu um vírus que a gente não consegue nem ver? Como é que disseram que o vírus é aquela bolinha que tem um monte de espinhos que aparece na televisão? Quem foi que criou aquilo se a gente não consegue nem ver? Aí há quem diga que eu acredito, a China criou. Mas só que a parada não é essa, o fato da China ter criado, se foi uma jogada política, se foi uma jogada ideológica. Existe um plano espiritual por trás. E esse plano espiritual é único, silenciar a voz profética dos últimos dias. E você talvez me pergunta, que voz profética é essa? Eu te falo, é a igreja. A igreja é a menina que estava lá, a filha de Jairo. Ela é a igreja de hoje. E sabe o que nós estamos fazendo, igreja? Trancado, sem fazer nada. E sabe o que eu estou impactado aqui? É porque eu não tenho como filmar. Porque se eu filmasse agora, fazer uma bolinha assim, ó, um 360, eu estou muito feliz de estar aqui, sem máscara. Mas se eu for em determinados lugares, coloque a máscara. Porque os nossos sacerdotes se omitiram. Muitos têm medo. E Abacuque fala para Deus assim, Deus, por que o mundo está morrendo? Por que Israel está sendo destruída? Era a figura de Judá. E olha o que acontece. Abacuque capítulo 1, versículo 8 diz assim. Olha isso, para você entender, esse texto é bem complicado, mas olha só. Seus cavalos são mais ligeiros que o leopardo e mais perspicazes que os lobos. À tarde, seus cavaleiros se espalham por toda parte, sim. Seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias e se apressam a comida. Eles todos virão com violência. O rosto deles buscará o oriente e a congregarão os cativos como areia. Talvez você fale assim, pastor, não estou entendendo nada. É muita loucura isso. Explicando em português mais claro para você. Abacuque estava tendo uma visão. Pode fazer isso, querido. Amados, olhe o que é avivamento. Olhe o que está acontecendo aqui na igreja Salem. Olha isso. É isso que eu espero. É isso que eu profetizo. É isso que eu quero ver na nossa nação. Nós não devemos ser omissos, porque a palavra de Deus disse. O apóstolo Paulo fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo entendeu que o papel dele, ele viveria e ele morreria pelo evangelho. O que nós estamos fazendo? Se trancafiando. Amém. Voltando aqui. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que Israel, o próprio Deus mostrou para ele e falou assim, ó, Abacuque, como é seu nome? Maria Evelyn. Maria Eva. Melhor Eva, vou botar Eva aqui. Eva, é o seguinte, eu, Senhor teu Deus, eu quero que você fale para a apóstola Eliana que vai acontecer isso. Aí você olha a figura da apóstola. Apóstola, eu sou da igreja, eu não sou apóstola, pastor. Você sente medo. Abacuque teve medo de falar o que estava acontecendo. E Abacuque era conterrâneo de um outro profeta que você conhece, Jeremias. Só que ele observava Jeremias. Olha o que Jeremias fez. Jeremias falava assim, ó, vai acabar tudo aqui em Jerusalém. Vão quebrar tudo em Judá. Aí os reis de Jerusalém, de Judá, jogavam Jeremias na cadeia. Ele era pisoteado, ele era espancado, ele era jogado na cadeia. Abacuque passou a observar aquilo. Opa, eu não vou errar não. Eu vou dar uma de malandro. Eu vou profetizar, mas eu não vou enfrentar não. E o que ele fez? Quando o próprio Deus falou para ele assim, ó, Abacuque, vai acontecer isso, ele começou a indagar a Deus. Ele falou, Deus, agora eu vou levantar. Por que todo mundo está morrendo? E por que tu não fazes nada? Aí o próprio Deus fala, eu estou fazendo justiça. E o mais impactante disso tudo é que o livro de Abacuque é a minha e a tua vida. É uma pessoa cheia de dúvidas, com medo de ser confrontado, mas ele não silenciou. Aí olha o que Abacuque fala, que é muito louco isso. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Essa mensagem chacoalhou o meu espírito, querido. Por quê? Porque eu estou escrevendo um livro. E esse livro é uma revelação. É algo muito poderoso. E quando eu li o livro de Abacuque, que eu já li várias vezes, mas não tinha leitura dele, não entendi o livro de Abacuque porque é um livro complicado. O meu espírito chacoalhou quando ele falou isso. Abacuque viu a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá, sendo destruída. E olha o que ele fala, oração de Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque em Signote. Signote significa lugar de choro. Ele estava chorando naquele lugar. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Ele
teve medo da palavra do Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, por meio dos anos. Notifica a tua ira. Lembra-te da misericórdia. O que Deus está fazendo nos dias de hoje é notificando a sua ira. O que está acontecendo não é algo demoníaco. Não é o demônio que está tirando pessoas. Não é o demônio que está matando pessoas. O próprio Deus está mostrando à igreja que a igreja não está sendo igreja. A palavra igreja é chamados para fora e não chamados para dentro. A gente não está fazendo papel de igreja. E sabe, me deixa triste quando eu leio isso. Olha o que aconteceu com Abacuque, que talvez você nunca tenha lido isso que eu vou lhe mostrar. Isso é impactante. Abacuque, além de profetizar que Judá ia ser destruída, que Nabucodonosor, que você já deve ter ouvido falar, ia destruir Judá. Abacuque profetizou algo que aconteceu em Jeremias capítulo 27. Ele conta que o próprio rei de Israel, o nome desse rei era Zedequias. Pode ser o pastor Tiago, pode ser o pastor Joaquim, pode ser o apóstolo X, o apóstolo W, não importa. O próprio Deus profetiza, ele sabe o dia e a hora que nós iremos morrer. É por isso que eu não posso me omitir diante do coronavírus e ficar trancafiado na minha casa, sem fazer nada. Eu preciso fazer algo. O meu espírito precisa arder. Abacuque profetizou que Judá seria destruída. Jeremias profetizou, e olha o que aconteceu, que talvez você nunca tenha lido isso. Olha só que louco isso. Jeremias capítulo 27, versículo 1. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias, da parte do Senhor. Assim me disse o Senhor: faze para ti um jugo com cordas e madeira e coloca sobre teu pescoço. Depois envia os reis. Vou pular esse versículo, vou botar para o versículo 4. Diz assim, versículo 5. Eu fiz a terra, Deus falando para Jeremias. Abacuque também teve a mesma visão. Eu fiz a terra, o homem e os animais. Ele criou até o coronavírus. Porque a Bíblia diz que tanto o caos, tudo foi Deus que deu aval. O diabo não tem poder de nada. E a gente tenta fazer o diabo se tornar um ser grande quando ele não é. Eu fiz a terra, o homem, os animais e todos que estão sobre a face da terra. Pelo grande poder e com meu braço estendido, os dou àquele a quem eu quiser. Olha que isso é profético. Ele dá a quem ele quiser. A igreja se curvou a um principado, a algo, e não está fazendo nada. E não era para nós nos curvarmos, era para nós nos levantarmos. Todas as vezes que os profetas na palavra de Deus prosperaram, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente observa que eles estavam a fio de espada, tendo perseguidos para serem mortos. E é nessa mesma época que os milagres do apóstolo Paulo, Pedro, João e por aí vai, é que mais aconteciam. Por que a gente não vê tantas ressurreições hoje? Porque a igreja não tem sido igreja. Aí o que acontece? Ei, formiguinha. Deus continua no versículo 6. Agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor. Deus entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor, que era um rei mau. Olha só. Nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, Deus chama ele de meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis servirão dele. Punirei com espada, fome e peste a nação. Coronavírus é uma peste ou não é? Olha só. Punirei com espada, fome e peste a nação e o reino, que não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço sobre seu jugo, diz o Senhor, até que se consuma pela sua mão. Isso é muito louco. O próprio Deus entrega as pessoas na mão do diabo. Fala assim, morrem. Sabe por que Deus fez isso? Cadê o posicionamento profético? Israel começou a adorar outros deuses. Israel começou a se prostituir. Israel começou a vender sua unção. Israel começou a vender sua primogenitura. Queridos, eu quero eu quero chacoalhar o teu espírito. E eu quero te contar uma história. Nessa semana, alguns já sabem que eu tenho um canal no YouTube, Pastor Thiago Pereira. Nessa semana, domingo passado, a gente estava perto da nossa Santa Ceia.
Faltavam umas 2 horas antes da Santa Ceia, o Espírito Santo me chacoalha lá dentro de casa, fala assim, passa uma roupa. Eu, pronto, passar uma roupa? Passa uma roupa e toma teu banho. Pronto, tomar banho, passar a roupa. Tomei banho, passei roupa. E agora? Agora vai lá pra General Glicério. Eu moro na Cachoeirinha, General, Praça da General, quem conhece? Lá vou eu pra Praça da General. Chego lá, se você for no meu Instagram, você vê lá como eu fico perdidinho num vídeo. Eu posto pro pessoal ver. Eu falei, pessoal, eu tô aqui, Deus mandou, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Chego lá e rodo assim e falo, gente, o Espírito Santo disse que eu tenho que vir pra cá. Agora, detalhe, não tem uma alma penada aqui na praça. Eu falei, o Espírito Santo vai fazer algo. O que aconteceu? Eu levei a minha caixinha de som, um fone de lapela, uma caixinha de som que eu tenho, um pendrive para colocar o fundo musical e comecei a falar. Feliz Dia das Mães, foi no Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para você que já não tem seus filhos, para você que é filho e não pôde dar abraço na sua mãe, você que está preso dentro da sua casa por causa do coronavírus. Eu quero lhe dizer, nós vamos vencer isso. Aí comecei a dar a volta assim na praça, não tinha ninguém. Aí eu vi um monte de bebum enchendo a cara lá no barzinho e passei entre eles. Aí eu, beleza, pacificando, né, para mim não ser lixado. Aí beleza. Comecei a rodar lá, tal, rodando. Quando eu parei na frente de uma casa de uma senhora. Depois eu vim saber que era uma senhora. O que aconteceu nesse ambiente? Saiu um rapaz que depois eu vim saber que ele era alcoólatra. E ele tava me olhando assim e tal. Eu, beleza. E eu continuei pregando. Não era dando versículo, não. O Espírito Santo ia dando, eu falando. Pá. Aí eu parei. Nisso veio uma senhora. Assim, grade da casa. Era a mãe daquele rapaz. E eu falando, olha, Jesus tem um projeto na vida de vocês. Se você perguntar para mim, por que seu irmão, por que seu primo, por que sua tia foi morta com esse corona, eu não sei te responder. Eu não tenho uma palavra para te dizer, mas eu posso lhe dizer algo. Essa doença, a partir de agora, não entra na tua casa em nome de Jesus. Quando eu falei, a senhora bem assim, tal, fazendo, beleza, não sei o quê. A velhinha de uns 80 anos, uma idosa. Aí eu olhei para ela, eu falei, senhora, a senhora quer entregar sua vida para Jesus? Aí eu fiz a oração de entrega, a oração do pecador, isso tudo, a oração do pecador e tudo. Depois, eu com a caixinha de som desliguei, fui até ela e ela começou a falar o que você está fazendo é lindo, que é muito bonito, que não sei o que. Conversei com ela 20 minutos, depois ela me falou quem era o filho dela. O filho dela é um alcoólatra que há 40 anos está preso no álcool, não casou. E é o sonho dela, antes que ela possa morrer, ele sendo liberto do álcool. Quando eu terminei de falar com ela, peguei o telefone, Dona Rocinete, 80 anos, casa 54 na Avenida General Glicério, lá na praça. Eu falei, Dona Rocinete, eu vou voltar aqui com a senhora. Ela falou, pode voltar. E aí quando eu virei assim, ela se despediu de mim, o Espírito Santo falou no meu ouvido, volta pelo mesmo caminho que tu voltou. Eu falei, não posso pela Maués, não posso pela TV, vá pelo mesmo caminho. Lá vou eu indo para casa. Eu entendi no meio do caminho que a minha ida àquele lugar só era para falar do amor de Cristo para uma senhora. Sabe, queridos, eu não sei como você está no seu trabalho, na faculdade, sei lá onde você está. Você está aqui, eu não sei o que você faz. O Espírito Santo quer te usar com uma força tão poderosa. Você não sabe o tamanho da unção que você tem. Você não sabe quem é você. Você tem o espírito de Abacuque. As pessoas ficam falando, a gente é da geração de Elias, geração de João Batista. Meu amigo, a gente não é, a gente precisa ser. Por que a gente não é geração de João Batista? Porque, quer ver? Quem quer ser da geração de João Batista, levanta a mão. Ninguém quer. Eu quero. Amém. Sabe por que você não quer ser? Porque você não está disposto a perder a cabeça numa guilhotina. Porque foi assim com João Batista. A cabeça dele foi entregue num prato. Todo profeta, ele é maldito na sua casa. Ele é maldito no seu ministério. Ele é maldito em todo lugar. Porque ele não está preocupado se ele vai apalpar o ego do seu irmão. Ele vai falar a verdade. Assim foi Abacuque. Assim tem que ser você. O mundo precisa de gente que incendeie o mundo. O mundo não está precisando de mais jovens que fiquem só cantando na igreja. A gente precisa tomar os bairros para Jesus. Nós precisamos chacoalhar o mundo para Jesus. Nós precisamos fazer o que ninguém faz. E eu não falo de visão celular, de MDA, de G5, G7, G8. Não falo disso. Eu falo de você chegar com um leproso, com um doente. A Bíblia te diz. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 10, outros profetas. A gente fala sobre os 12, os apóstolos 12. Mas você sabia que os 70 eram apóstolos também?
Porque a palavra apóstolo vem de apostoleus, do grego enviados. Deus enviou, em Lucas capítulo 10, 70 pessoas. Nessa noite, Deus enviou você. Debaixo dessa palavra de Abacuque, aviva a tua obra, Senhor. A gente precisa avivar esse mundo para Jesus. A gente precisa falar a verdade. Aí olha o que aconteceu, que é mais triste. Talvez, eu tenho certeza que você nunca leu isso. Olha isso. Talvez tenha lido, não tenha atentado para isso. Tá. Aleluia, Deus. 39, versículo 1. Olha isso. O rei Zedequias, o rei de Israel, a gente fala tanto de Israel, eles esqueceram Deus, eles estavam vivendo o seu coronavírus da época. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor. Deus não disse que ia entregar Israel na mão de Zedequias? Na mão dos babilônios? Abacuque profetizou isso. Falta quanto tempo, gente? Não, é sério, eu preciso, vocês me falem, apóstolo, quanto tempo? Dois minutos? Amém. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém. Olha isso. E a cercaram. No 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez uma brecha no muro de Jerusalém. Olha os soldados. A gente tinha lido lá que Abacuque falou que os seus cavalos eram tão ligeiros. Lembra que eu li? Que era que nem os leopardos, que os tigres, que parará. Agora está sendo traduzido aqui, ó. O exército era muito ligeiro. Israel não teve nem tempo de se preparar. Os caras invadiram Jerusalém, invadiram Israel, quebraram o muro, colocaram o rei contra a parede. Olha o que aconteceu. Entraram nela todos os príncipes dos reis da Babilônia, para a porta do meio, a saber, Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarserquim-Rabi, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Magué e todos os outros príncipes reis da Babilônia. Isso está em Jeremias capítulo 39. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra vieram, olha só, eles fugiram. O rei de Israel fugiu. Olha o que aconteceu. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra vieram, fugiram da cidade na noite, pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre dois muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina. Nas campinas de Jericó, eles o prenderam e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lembra que eu falei que eles eram rápidos? Abacuque falou? Olha como eles eram rápidos, conseguiram pegar o rei. Rei da Babilônia, e levaram para a cidade de Ribla, na região de Ramate. E o rei o sentenciou. Olha o que aconteceu, gente, como isso é triste. O rei da Babilônia foi assim. Quem lembra, eu sei que é muito forte. Eu vou traduzir para você, Jeremias 39:6. O que aconteceu foi o seguinte: Nabucodonosor pegou o rei Zedequias e falou assim, ó, você é um cara, você é errado, você não presta, você é safado, você é idólatra, você maltratou o seu povo, você adorou outros deuses, não adorou o Deus de Israel, você se omitiu na hora que era para ser profeta. Você se omitiu na hora que era para ser profeta. Então o que vai acontecer é o seguinte: chama teus filhos aí. Chama teu filho mais velho e o teu filho mais novo. Eles espancaram os filhos do rei Zedequias, os príncipes, até a morte. Imagina um pai vendo atado, assistindo à força, assistindo os filhos sendo espancados, destruídos, humilhados. E o que eles fizeram depois que Zedequias viu os filhos sendo mortos? A Bíblia fala aí, Jeremias 39, versículo 6, que o próprio rei Nabucodonosor manda os soldados arrancarem os olhos do rei Zedequias. Tiraram a força, arrancaram os olhos. Quando arrancaram os olhos à força, o rei Nabucodonosor falou bem assim: agora não precisa matar, porque ele já morreu, já matamos os filhos dele, então a vida dele está destruída. Joga ele numa masmorra para ele morrer lá. E jogaram ele nas masmorras do reino dos caldeus, dos babilônios, e foi assim a história daquele homem. Sabe o que representa esses olhos espirituais? Sabe o que Deus me ministrou? A cegueira da igreja. A igreja tem sido o rei Zedequias. A igreja tem se permitido não fazer nada.
Você pode fazer algo na sua casa, mesmo que você não saia, você pode fazer algo. Pegue seu WhatsApp, pegue seu Facebook, pegue seu Instagram, comece a mandar mensagem de vida, comece a fazer áudios. Se você puder sair como eu tenho saído, minha mãe evita, mas eu tenho saído de vez em quando. Eu tô indo, botando a máscarazinha, levando fone de ouvido, eu não tenho vergonha, gente. Eu tô indo em praça pública com microfone, decretando, falando, profetizando a falência dessa doença nesse lugar. Falando, Senhor, misericórdia, porque a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é o nosso momento de humilhação e busca. Mas não é só buscar e ficar parado, é o nosso momento de se posicionarmos. E eu entendo que quem vai se posicionar, querido, só somos profetas. E eu creio que nessa noite tem profetas e profetisas aqui. Vocês não sabem o tamanho da unção que vocês têm. Vou falar algo para vocês. Isso é muito louco. Na Colômbia existia um homem chamado Julio Ribal. Julio Ribal tinha em torno de 30 anos. Não era pastor, não era apóstolo, não era bispo, não era padre, não era nada. Era alguém que cria no Senhor. E nessa época existia um homem chamado, que você já deve ter visto, eu me viciei na série, Pablo Escobar. Quem assistiu Pablo Escobar? O Senhor do Tráfico? Você assistiu? Eu também, viciado. Eu era até fã do Pablo Escobar, tu acredita? E o bicho era mal. Falei, mas esse cara é abusado. Aí o que acontece? Você lembra que ele tinha um soldado dele que era pastor? Tu lembra disso? Tinha um que era pastor e ele matava. Só que a história que eu quero contar não é essa. Existia um homem de Deus chamado Julio Ribal, era um profeta do Senhor. Ele falou bem assim, ó, eu vou liberar uma palavra profética porque eu creio na Bíblia dos Atos dos Apóstolos. Daqui 24 horas, no máximo 48 horas, 7 dos 8 maiores narcotraficantes do mundo vão ser presos e mortos, presos ou mortos. No dia que ele liberou uma palavra profética, no outro dia a CNN, as TVs do mundo todo estavam veiculando que Pablo Escobar havia sido morto com um tiro na cabeça ou havia tentado suicídio. E a gente sabe dessa história. Foi por causa de um homem de Deus. O que aconteceu com aquele profeta? 10 anos depois, ele foi metralhado na praça de Bogotá. Mas a palavra daquele homem permaneceu. Ele é um profeta. Meu querido, sabe por que talvez você nunca seja um pastor, uma pastora, ou você acha que você está esquecido na igreja? Você não está esquecido. Deus, quando ele pega Davi, ele coloca Davi lá escondido no meio da malhada. No momento exato, Deus tira Davi de lá e ele coloca Davi como rei. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Que o Senhor está levantando nessa noite sacerdote. O Senhor está levantando reis e sacerdotes, porque Ele é um Deus de reis e sacerdotes. Ele ama vocês. Oh, meu Deus. Eu quero orar por vocês, que eu já não tenho mais nem o que falar. Era muito breve. Era muito breve. Era muito breve. Sabe? Vocês já ouviram falar em Cindy Jacob? Já ouviram falar na Cindy Jacob? Deixa eu ver Vocês já ouviram falar no Todd White, do Descend? Aquele malucão que tem um cabelão que ora na rua? Faça isso. Cara, quando eu fiz isso com a vovozinha lá que aceitou Jesus, no outro dia eu fui pra pista. Entra no canal no YouTube lá, coloca Thiago Pereira lá pra ver o que eu fiz. Botei a caixinha de som e saí na rua, todo mundo achou esse bicho é doido. Todo mundo filmou. Sabe quem me ligou me procurando? Lembra aquela página do Instagram, Se Liga Manaus? Procuraram. O cara procurou, posso botar no vídeo? Não. Eu achei muito doido, muito legal, muito da hora. Mas não coloca não. A página dá 5.000, 6.000 visualizações, irmão. É muita gente. Sabe o que aconteceu? Eu peguei o microfonezinho de lapela e fiquei gritando, gente, essa doença não tem poder sobre você. Eu estou aqui para orar por você. Eu dou meu número de telefone para você. Em nome de Jesus, essa doença não tem poder. Resumindo, quando foi ontem eu recebi uma ligação no meu celular. Eu atendo, era uma senhora. Ela falou, meu nome é Dona Esther Reis. Sabe o que aconteceu, gente? Essa Esther Reis, ela não viu o meu vídeo. A filha dela que mora em Belo Horizonte, que está cuidando de uma irmã dela que está com coágulo na cabeça, viu esse vídeo no YouTube. Ela falou, mamãe, aí em Manaus tem um homem de Deus que está orando nas ruas para falar da falência do coronavírus. Aí a vovozinha, que tem quase 80 anos também, eu tô nesse naipe aí, só me ligam 80, 83, eu não sei.
Aí ligou a senhora de 83, devia ter uns 83 anos. E ela falou assim, eu quero que você ore por mim, porque minha filha me mostrou o seu vídeo. Acabou? Tá. Eu quero que você ore por mim, porque eu tenho um problema pulmonar. Eu falei, é Covid? Ela, não é Covid, eu tenho de tempos em tempos. Gente, olha só. Aí eu orei por ela e disse que ia ligar para ela. Até um pecado meu aqui, confessando para vocês, disse que ia ligar para ela todo dia. Hoje eu não liguei. Aí para acabar, essa você vai gostar. Quando foi ontem à noite, já estava quase para dormir, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Um pastor falou assim, cara, eu tô chapadão com esse teu vídeo. Chapadão é uma expressão do Luiz Hermínio. Ele falou, eu falei, irmão, pega meu vídeo e comenta. Ele, tá bom. Aí ele falou bem assim, pastor, eu sou o pastor fulano aqui do Mato Grosso, eu sou discípulo do apóstolo Luiz Hermínio. Eu ouvi seu vídeo e passei pro apóstolo Luiz Hermínio. O apóstolo Luiz Hermínio disse que nunca tinha visto isso. Só viu isso no Todd White. O Luiz Hermínio viu o vídeo. Deus, quando você menos percebe, Deus te coloca nos lugares altos. Faça algo diferente. Que tal agora pegar a máscarazinha, vocês em dois? Era 70, a Bíblia diz que eles iam em 2 e 2. Vão nas ruas, falando, gente, a gente quer orar quer impor as mãos. Não precisa entrar e tocar ninguém não, de longe. Nós decretamos a falência da doença na sua casa. Eu tenho autoridade sobre isso. Aleluia. Posso orar? Espírito Santo. Como eu sinto falta do fundo aqui. Tu diz que tá aí. Eu sinto, porque eu só sinto falta do som. Toca o violão, meu filho, por favor, me ajuda aí. Toca aí, você tá parecendo um Slash. Vamos lá, meu irmão, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te convido. Eu sei, Senhor, que tu estavas aqui, Senhor. Talvez, Senhor, não foi o melhor que eu tinha para te oferecer, Deus. Talvez podia ser melhor, Senhor. Mas eu fiz aquilo que tu pediste, Deus. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que tu toques em cada irmão e cada irmã que aqui está. Incendeia, Pai, o coração deles, Senhor. Para que eles não possam se omitir de falar a verdade quando é para falar a verdade. Senhor, muda a história dessa nação. Muda a história da nossa juventude. Nos faz, Senhor, mais apaixonados por Ti, Deus. Ao ponto, Senhor, de incendiarmos a nossa geração. De tocarmos no leproso, o leproso ser purificado. De tocarmos no doente, o doente ser curado. De eu tocar naquele que está morto, Pai. Assim como foi com o Smith e o Wicklesworth. Assim como foi com tantos homens de Deus da nossa geração. Que ao tocarmos nesses mortos, mortos sejam ressuscitados. Que ao liberarmos uma palavra de destino, milagres aconteçam. E tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Deus, te pedimos perdão no nome de Jesus por nossos pecados. E pedimos perdão pela nossa omissão, Espírito Santo. Nos faz, Senhor, ter coragem, Senhor, para prosseguirmos, para invadirmos lugares onde ninguém quer ir, Senhor. Que nós sejamos igreja de verdade, em nome de Jesus. Toca nos nossos governos, Senhor. E eu libero uma palavra profética aqui, Deus. Em tom de batalha espiritual, Senhor. Quebra, Pai, todo grilhão maçônico, Pai. Porque tem maçonaria por trás de tudo isso. Por trás de toda essa porcaria, Pai. Por trás dessa doença que já poderia ter sido cessada, Senhor. E está virando um debate político no nosso país. Senhor, que tu levantes jovens, Pai, que imponham as mãos sobre os lugares, imponham as mãos sobre os doentes, que orem pelos idosos, que orem por aqueles que precisam, que orem por aqueles que estão nas ruas, que possam ajudar com alimentos, com roupas, com ofertas, Senhor, aquele que precisa, Senhor, em nome de Jesus. Aviva a tua obra como Abacuque pediu, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Porque eu creio, Pai, que se nós avivarmos a Tua obra, nós estamos acelerando o relógio do Messias e estamos te trazendo de volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Shakatarabarabaxé. O Shakatarabarabaxé. Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, neste lugar. Ministra, Pai, quebrantamento neste lugar. Nós nos arrependemos pela nossa omissão, Deus.
Pai, nos faz mais parecidos contigo, Deus, ao ponto de irmos para as ruas, Pai. Oh! Qual é o som? Qual é o som? Sabe, queridos, o Espírito Santo me deu uma visão quando eu comecei a escrever o livro que eu estou escrevendo. Qual é o som? A visão é... Sabe qual é a visão, querido? É que depois que acabar esse Covid, a igreja que se posicionar, os profetas que se posicionarem, nós vamos tomar essa nação para Jesus. Nós vamos tomar a América do Sul para Jesus. Nós vamos tomar os Estados Unidos para Jesus. E não vai ser missionários americanos, vai ser missionários brasileiros. Vai ser a juventude brasileira. Sabe, nós vamos tomar o mundo para Jesus. E aí o Messias vai vir. Porque ele não vem hoje. Porque se ele vier hoje, queridos, muitos de nós vamos ficar. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 28:19 que ele viria quando o evangelho do reino invadisse toda a terra. O Espírito Santo começa a ministrar com dor de línguas nesse lugar. Oxacatarabarabaché. O Espírito Santo ministra com som de riso neste lugar. O Espírito Santo ministra com quebrantamento neste lugar. O Espírito Santo começa a passear neste lugar. Eu te convido, Espírito Santo. Começa a ministrar nas meninas. Começa a ministrar nos meninos. Começa a ministrar nos pastores. Começa a ministrar na apóstola. Começa a ministrar em todos. Espírito Santo, seja bem-vindo. Chacatarabarabaché. Espírito Santo, vem. Oh, Chacatarabarabaché. Se acabou a live, deixa. Acabou. Deixa que a gente continua aqui. Esquece a live. Acabou já a live. Deixa. Apóstolo, me desculpa. Deixa. Vamos fluir. Aleluia! Escuta. Escuta isso. Sabe o que vocês vão fazer agora? Duas meninas, não hoje. Daqui em diante. 2 meninos, 2 meninas. Sempre. Coloca a mascarazinha. Saiam nas ruas do mutirão. É no mutirão a igreja? Sai no mutirão nas ruas. Vai lá na feira. Imponham as mãos. Não precisa falar que é da igreja tal, da igreja... Não fala nem que é crente nem nada. Fala em nome de Jesus. Eu abençoo vocês e declaro que essa doença não tem poder sobre vocês. Queridos, você não precisa falar quem você é. O mundo espiritual conhece quem é do Senhor. Sabe? O que vocês vão fazer vai ter um rebuliço tão grande ali no mutirão que as pessoas vão querer vir atrás de vocês para saber o que é isso que está acontecendo com vocês. Essas pessoas vão entrar nos cultos no domingo. Vão entrar nas lives. Tá na hora de a gente ser igreja, gente. Tá na hora de a gente fazer algo em prol do Senhor. A Bíblia fala que lá no cenáculo onde aconteceu o batismo do Espírito Santo, a verdade é que esse cenáculo quase ninguém fala. Isso foi uma revelação que o Senhor me deu. Aquele cenáculo era a casa de João Marcos, um dos 70 apóstolos de Jesus. E sabe que é a casa, o cenáculo, sabe?
E no cenáculo, oh querido, aqui é o cenáculo. A Bíblia diz que 120 pessoas foram cheias do Espírito naquele dia. Repousou línguas sobre aquelas pessoas. E dali nunca mais eles foram os mesmos. Nessa noite o Senhor está fazendo isso nessa noite. Está fazendo aqui uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez, uma unção de ousadia para entrar em novos territórios. Ei, eu estou orando por você, moça. Você que ora, que nunca falou para ninguém que o teu sonho é ser pastora. Eu quero lhe dizer, nessa noite, já no mundo espiritual, o Senhor já te conhece como pastora. Você, querido, que tem a paixão por almas, teu sonho é pastorear. Ei, o Senhor já te conhece como pastor no mundo espiritual.